O exame baciloscópico é fundamental para o controle da evolução da hanseníase. Sua utilização no início da terapêutica e no momento de suspensão da medicação é indispensável à conduta clínica a ser instituída. De acordo com a implantação de esquemas poliquimioterápicos instituídos pela Organização Mundial de Saúde em 1982, os pacientes com hanseníase podem ser divididos em dois grupos. Os paucibacilares, que possuem carga bacilar reduzida, portanto são negativos ao exame baciloscópico de rotina, e os multibacilares, que são sempre positivos. Os casos classificados como indeterminados se caracterizam por apresentar máculas hipocrômicas ou eritematohipocrômicas, com baciloscopia negativa em esfregaços de rotina. Nos casos tuberculoides tórpidos, se observam placas cheias ou com infiltração apenas na periferia, o que forma um bordo de coloração eritemato-acastanhada no limite com a pele normal. A baciloscopia nessas lesões é negativa. Os tuberculoides na variedade reacional apresentam placas eritematosas em grande número, disseminadas em todo o tegumento, com localizações características na face, palmas e plantas. Nesses casos, a baciloscopia pode ser positiva quando o surto reacional eclode, mas os bacilos logo desaparecem. Nos pacientes dimorfos, existem pápulas e placas em que os limites não são tão precisos, sendo em geral em grande número. Estas lesões, quando confluem muitas vezes, conferem um aspecto bizarro ao tegumento. A baciloscopia é sempre positiva nas lesões. Nos pacientes virchovianos, o quadro é bastante polimorfo. Pode-se encontrar infiltrações difusas extensas com pápulas, tubérculos, nódulos e placas, com tonalidade ferruginosa nas lesões menos infiltradas e pardacentas nas demais. A baciloscopia é ricamente positiva e esta é maior do que a observada nos dimorfos. Vale lembrar que nem sempre existem bacilos nas lesões dos pacientes hansenianos. Entretanto, a baciloscopia deve ser realizada em todos os pacientes com suspeita clínica de hanseníase. O material necessário para a coleta é o seguinte: lâminas de microscopia com áreas delimitadas, lápis com ponta de vídia ou diamante, lamparina a álcool, algodão, gaze, álcool 70 graus, esparadrapo, bisturi, luvas, porta-lâmina e caixas para armazenamento. A coleta deve ser feita preferencialmente em uma lesão ativa. Se o paciente não tiver uma lesão ativa, mas tiver uma área anestésica, o local mais indicado é a periferia desta área. Na ausência destas, o exame pode ser efetuado numa lesão específica residual. Caso não haja nem lesões ativas, nem residuais, nem áreas anestésicas, a coleta se concentrará nos lóbulos auriculares, cotovelos e joelhos. O Ministério da Saúde preconiza no trabalho de campo 4 locais para a coleta: lóbulos auriculares direito e esquerdo, um cotovelo e uma lesão ativa ou área anestésica. Na ausência das lesões ou áreas anestésicas, coletar os 2 cotovelos. Após a seleção de sítio de coleta e antisepsia com álcool ou éter, fazer uma prega na pele com o dedo polegar e indicador. Aplique pressão suficiente para impedir o afluxo de sangue, permitindo apenas a saída da linfa. Manter a pressão até a retirada do material. Quando a área de coleta for de difícil pregueamento,
A pele deve ser esticada para se obter a isquemia. Fazer um corte na pele de aproximadamente 5 milímetros de extensão por 3 milímetros de profundidade, com um bisturi número 15. Em seguida, colocar o bisturi em ângulo reto com incisão e raspar quantidade suficiente de material das bordas e o fundo do corte realizado. A raspagem deve ser feita com firmeza 2 a 3 vezes, retirando o material suficiente para transportar para a lâmina de microscopia. Distribuir o material coletado sobre a lâmina de vidro, identificada previamente. O primeiro esfregaço deve ser colocado na extremidade da lâmina próximo ao número de identificação, e os demais seguindo a ordem de coleta. O material é distribuído com o bisturi, realizando movimentos circulares. Esfregaços com muito sangue, grandes ou pequenos demais, devem ser evitados, pois podem interferir na leitura. Após concluída a coleta, aplicar um pequeno curativo no local. Deixar os esfregaços secarem ao ar durante 10 a 20 minutos. Em seguida, passar a lâmina na lamparina a álcool ou no bico de gás, com a face onde se encontra o esfregaço para cima, esmagando a chama 2 a 3 vezes rapidamente. As lâminas ainda não coradas devem ser armazenadas em recipiente apropriado, evitando assim umidade, poeira, insetos, luz solar e calor. Após cada coleta de material, é indicado flambar o bisturi. As lâminas com as respectivas identificações, papeletas e pedido de exame com os locais coletados são enviados para o laboratório. No laboratório, as lâminas são fixadas pelo método de Ziehl-Neelsen. Colocar as lâminas sobre o suporte para coloração com o lado do esfregaço para cima. Tenha certeza que a lâmina não está encostando em outra que está sendo corada. Cobrir todos os esfregaços com a solução fenicada e filtrada e deixe em temperatura ambiente por 20 minutos. No método a frio não se corre risco de estragar o esfregaço por temperatura muito alta. Na coloração pelo calor, aqueça a lâmina por baixo lentamente com a lamparina a álcool até a emissão de vapores, deixando o corante sobre a lâmina por 10 minutos após a emissão. Não deixar a fucsina ferver. Desprezar a fucsina e lavar a lâmina rapidamente em água de pouca pressão. Agora, goteje a solução de álcool ácido sobre a lâmina até que esta fique limpa e o esfregaço com coloração rósea. A lâmina é novamente lavada em água corrente de pouca pressão para retirar o excesso de álcool ácido. Colocar a lâmina descorada no suporte e cobrir com solução de azul de metileno por 1 minuto. Nova lavagem deve ser feita com água de baixa pressão e deixar secar ao ar. Examinar ao microscópio em objetiva de imersão. Começar a examinar o esfregaço na porção superior sistematicamente em zigue-zague. 100 campos microscópicos devem ser examinados. O Mycobacterium lepre é um bacilo álcool ácido resistente. Aeróbico não móvel, seu conteúdo de lipídios é elevado.
Nesses casos, se coram em vermelho pelo método de Ziehl-Neelsen. Segundo Beer, em 1982, a álcool-ácido resistência está definitivamente relacionada à existência na parede celular das micobactérias e lipídios fortemente ligados. Os bacilos de Hansen apresentam-se nos esfregaços dos pacientes sob 3 formas: os íntegros ou viáveis, fragmentados e granulosos. No esquema, as formas A, B, C são bacilos íntegros ou viáveis, em formas de bastão reto ou ligeiramente curvos com as extremidades arredondadas. O seu comprimento varia de 2 a 8 micra e a largura de 0,2 a 0,5 micra. Os bacilos íntegros ou viáveis são densamente corados em toda a sua extensão. As formas D, E, F, G representam bacilos fragmentados. O material ácido resistente interrompe-se numa ou mais partes, mas conserva sua forma alongada. As formas H, I, J do esquema são bacilos granulosos. O Mycobacterium leprae é um parasita intracelular obrigatório, predominante em macrófagos, onde frequentemente aparecem formando globias. Os bacilos podem ser vistos nas globias pequenas em arranjos paralelos, lembrando um maço de cigarros. Para a realização de um índice baciloscópico, coletar material de 4 locais diferentes num mesmo paciente. Contar o número de bacilos de cada campo microscópico e anotar na folha apropriada. Classificar os esfregaços lidos de acordo com a escala de Ridley, onde 0 indica a não existência de bacilos em 100 campos microscópicos examinados. Uma cruz indica de 1 a 10 bacilos em 100 campos microscópicos. 2 cruzes de 1 a 10 bacilos em 10 campos microscópicos examinados. 3 cruzes de 1 a 10 bacilos por campo examinado. 4 cruzes, 10 a 100 bacilos por campo examinado. 5 cruzes, de 100 a 1000 bacilos por campo examinado. 6 cruzes, mais de 1000 bacilos por campo. O índice baciloscópico de 0, 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, 100 campos devem ser examinados. O índice baciloscópico de 4 cruzes, 5 cruzes e 6 cruzes, 25 campos. Seguir esse esquema é fundamental para a uniformização dos resultados realizados em diferentes instituições. O índice baciloscópico do paciente expressa a média os diferentes valores de cada local coletado. Assim, no lóbulo direito temos 2 cruzes. No lóbulo esquerdo, 3 cruzes. No cotovelo, 3 cruzes. E em uma lesão, 1 cruz. O índice baciloscópico do paciente será o resultado da soma destes valores dividido por 4. Isto é, 2 mais 3, mais 3, mais 1. Que é igual a 9, dividido por 4. O índice baciloscópico do paciente será 2,2.